Bem-vindo ao Mão do Terror. Eu sou o Rick e hoje você vai descobrir que alguns medos são reais. Gostou da ideia? Deixa o like, inscreve-se no canal e ativa o sino para mais histórias macabras. Me diz nos comentários. Você já ouviu vozes quando estava sozinho? Respira fundo. A história de hoje é sobre a Sinfonia Inaudível do Quarto Vazio e vai te fazer olhar por cima do ombro. Julian Thorne era um pianista. Não apenas um pianista, mas um compositor. Um virtuose cujos dedos dançavam sobre as teclas com uma paixão e uma melancolia que poucos conseguiam igualar. Sua música era a expressão de sua alma atormentada. Uma busca incessante pela perfeição que o consumia. Ele vivia para a música, e a música era, muitas vezes, sua única companhia. Mas apesar de seu talento, Julian sentia um vazio, uma lacuna em sua inspiração que o impedia de alcançar a grandeza que ele sabia que estava ao seu alcance. A notícia da herança veio como um eco distante em sua vida reclusa. Uma tia-avó distante, uma figura que ele mal se lembrava, havia falecido, deixando-lhe uma antiga mansão vitoriana. A propriedade, isolada em uma colina arborizada, tinha uma reputação sombria, com histórias de artistas que viveram e morreram lá em circunstâncias misteriosas. Julian, no entanto, viu a mansão não como uma maldição, mas como um santuário, um lugar onde ele poderia finalmente encontrar a paz e a inspiração que tanto buscava. Ao chegar à mansão, Julian foi imediatamente atraído por sua atmosfera de grandeza decadente. Os corredores eram longos e escuros, as janelas altas e empoeiradas, e o ar carregava o cheiro de madeira velha e segredos esquecidos. No centro da sala de música, um piano de cauda antigo e majestoso esperava por ele, suas teclas de marfim amareladas pelo tempo, mas ainda prometendo melodias. Mas havia um cômodo na mansão que o intrigava mais do que qualquer outro: o quarto vazio. Era um quarto no segundo andar, com uma única janela que dava para o jardim. Não havia móveis, nem quadros, nem tapetes. Apenas paredes nuas e um chão de madeira polida. E, no entanto, o quarto não parecia vazio. Havia uma presença ali, uma ressonância estranha, um frio que parecia vir de dentro das paredes, mesmo nos dias mais quentes. Julian, com sua sensibilidade musical aguçada, começou a perceber algo mais. Um som. Não um som audível, mas uma vibração. Uma melodia que parecia existir nos limites de sua percepção. Era uma sinfonia, complexa e etérea, que parecia emanar do quarto vazio. Ele tentou reproduzi-la no piano, mas suas mãos não conseguiam capturar a essência daquela música. Era uma melodia que desafiava as leis da harmonia e da melodia. Uma música que parecia vir de outro mundo. Ele começou a passar horas no quarto vazio, tentando decifrar a sinfonia inaudível. Ele sentia que estava à beira de uma descoberta monumental, uma música que transcenderia tudo o que ele havia conhecido. Sua inspiração floresceu. Suas composições se tornaram mais complexas, mais profundas, carregadas de uma beleza sombria que cativava a todos que as ouviam. Mas à medida que sua música melhorava, Julian sentia-se cada vez mais exausto, sua energia vital parecendo esvair-se lentamente. Elisa Vance, sua ex-professora de música, uma mulher mais velha e sábia, notou a mudança em Julian. Ele estava pálido, seus olhos fundos, e havia uma intensidade febril em seu olhar que a preocupava. Ela o visitou na mansão, e embora não pudesse ouvir a sinfonia, ela sentiu a presença no quarto vazio, uma energia opressiva que parecia sugar a vida do ambiente. "Julian, você está se perdendo", ela disse, sua voz cheia de preocupação. "Essa música, ela está te consumindo." Julian riu,
um som seco e sem humor. Consumindo? Não, Elisa. Ela está me elevando. Ela está me mostrando o caminho para a verdadeira arte. Eu estou finalmente encontrando a perfeição que sempre busquei. Elisa, no entanto, tinha um conhecimento velado sobre lendas musicais e maldições. Ela havia lido sobre cânticos de sereia que atraíam artistas talentosos, drenando sua criatividade e sua alma em troca de uma inspiração efêmera. Ela suspeitava que a mansão era o lar de uma entidade, um parasita que se alimentava da paixão e do desespero dos artistas. Ela começou a pesquisar a história da mansão, vasculhando os arquivos da biblioteca local. Ela descobriu que vários artistas haviam morrido na mansão em circunstâncias misteriosas, todos eles no auge de sua criatividade. Um pintor que havia se jogado da janela, um poeta que havia se afogado em um lago seco, um compositor que havia morrido de exaustão, com uma partitura inacabada em suas mãos. Todos eles haviam sido atraídos pela promessa de uma inspiração sem precedentes, e todos eles haviam sucumbido à influência da mansão. Elisa confrontou Julian com suas descobertas. Julian, essa música não é uma bênção, é uma maldição. Essa entidade está se alimentando de você, de sua criatividade, de sua própria vida. Julian a ignorou, seus olhos fixos no quarto vazio, seus dedos dançando no ar, como se estivesse conduzindo uma orquestra invisível. Você não entende, Eliza, ele disse, sua voz um sussurro. Ela me dá tudo o que eu sempre quis, a música perfeita, a inspiração infinita. Eu estou me tornando um com ela. Elisa percebeu que Julian estava perdido. A entidade o havia seduzido, o havia transformado em seu receptáculo, seu instrumento. Ela sabia que precisava agir. Ela se lembrou de uma lenda sobre como quebrar o encanto de um canto de sereia. Era preciso criar uma música mais forte, uma melodia que pudesse competir com a sedução da entidade. Uma música que pudesse despertar a alma do artista. Mas Elisa não era uma compositora. Ela era uma professora, uma guia. Ela voltou à mansão, determinada a salvar Julian. Ela o encontrou no quarto vazio, seus olhos fechados, seu corpo balançando suavemente ao ritmo da sinfonia inaudível. Ele estava pálido, quase translúcido. Sua pele fria ao toque. A entidade estava se alimentando dele, drenando sua essência vital. Eliza sentou-se ao piano de cauda na sala de música. Ela não era uma virtuose como Julian, mas ela tinha uma paixão pela música, uma compreensão de sua alma. Ela começou a tocar. Não uma composição complexa, mas uma melodia simples, uma canção de ninar que ela havia cantado para Julian quando ele era criança. Era uma música de amor, de esperança, de humanidade. A sinfonia inaudível no quarto vazio reagiu. Ela se tornou mais forte, mais dissonante, tentando abafar a melodia de Eliza. O quarto vazio parecia vibrar, as paredes se contorcendo, as sombras dançando de forma ameaçadora. A entidade estava lutando, tentando manter seu controle sobre Julian. Mas Eliza persistiu. Ela tocou com toda a sua alma, com todo o seu amor por Julian. A melodia simples se tornou um hino, uma canção de resistência, uma declaração de que a música não era apenas uma ferramenta para a entidade, mas uma expressão da própria vida, da própria humanidade. Julian, no quarto vazio, sentiu uma perturbação. A sinfonia inaudível, antes tão perfeita, estava sendo desafiada. Ele ouviu a melodia de Eliza, fraca a princípio, mas depois mais forte, mais clara. Era uma música que ele conhecia,
Uma música de sua infância. Uma música que o lembrava de quem ele era, de quem ele havia sido antes da mansão, antes da entidade. Ele abriu os olhos. A entidade o uivou. Um som que parecia rasgar o próprio tecido do ar. Ela tentou puxá-lo de volta. Tentou sufocá-lo com sua sinfonia inaudível. Mas a música de Eliza era mais forte. Ela o estava chamando de volta. O estava puxando para a luz. Com um esforço imenso, Julian se levantou. Cambaleou para fora do quarto vazio, para a sala de música, onde Eliza continuava a tocar. Ele caiu de joelhos ao lado do piano, suas mãos tremendo, seus olhos cheios de lágrimas. A sinfonia inaudível recuou, enfraquecida, derrotada. A entidade não havia sido destruída, Eliza sabia. Ela ainda estava lá, no quarto vazio, esperando por sua próxima vítima. Mas Julian havia sido libertado. Ele havia sido salvo da maldição da perfeição, da sedução da inspiração fácil. Julian nunca mais voltou a ser o mesmo. Sua música, embora ainda bela, carregava uma nova profundidade, uma compreensão da escuridão e da luz, da melancolia e da esperança. Ele havia encontrado a perfeição, não na sinfonia inaudível da entidade, mas na imperfeição da vida, na beleza da luta, na força da conexão humana. Ele e Eliza continuaram a tocar juntos, suas músicas uma celebração da vida, um hino à resiliência da alma humana. O quarto vazio permaneceu na mansão, um lembrete silencioso do que havia acontecido, um aviso para aqueles que buscavam a perfeição a qualquer custo. Mas agora, a mansão não era mais um lugar de desespero, mas um lugar de redenção, um santuário para a música que celebrava a vida em todas as suas formas. E assim, a lenda da sinfonia inaudível do quarto vazio se tornou um conto de advertência e de esperança. Um lembrete de que a verdadeira arte não reside na busca incessante pela perfeição, mas na expressão da própria alma, em todas as suas imperfeições e belezas. E que mesmo quando a música se torna inaudível, a melodia da humanidade pode sempre nos guiar de volta para a luz, salvando-nos das armadilhas da inspiração que se alimenta da própria vida. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.